fin a la ley. Y al quitar la ley, el pecado quedó muerto. ¡No hay pecado! ¡No hay pecado! Sua edificação não foi em vão. Recordemos as palavras inefáveis do Filho do Homem. Aqui estou de novo com vocês, abençoados, amados meus, para levar a vocês uma palavra que garante fazer mudanças em tua mente e te fortalecer no homem interior para que possas, dessa maneira, viver uma vida vitoriosa como um bom soldado e atletas deste reino. Na semana passada, nós falamos de como golpear o corpo corretamente para que ele se submeta ao pacto e não faça o que lhe dê na cabeça, porque estávamos falando que esse corpo não se sujeita à lei de Deus. Portanto, Deus, que é rico em misericórdia, nos deu um evangelho, uma ciência que garante dirigir esse corpo para levá-lo em saúde e em triunfo e para conduzi-lo a uma vida que seja realizada enquanto vem a transformação. Então, nessa ocasião, vamos falar sobre as consequências de não golpear bem o teu corpo. É necessário porque estamos, ou seja, ao nosso redor, há um sistema de gente, vamos chamar de boxeadores, sempre estão dando golpes. Vêm, boxeando por 2000 anos, pugilistas, que no ringue lançam golpes no ar, e por 2000 anos não vimos um ministério que golpeie bem o seu corpo, como o apóstolo nos recomenda. Vamos ler o verso ou texto do começo. Diz em primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 26. Diz: assim que eu desta maneira corro, não de qualquer maneira, desta maneira eu luto, não como quem golpeia o ar, senão que eu golpeio o meu corpo. Nós falamos que há uma maneira de correr e há uma maneira de pelejar esta batalha e há uma maneira de golpear o corpo. Por exemplo, nessa manhã eu estava fazendo exercícios. E você sabe que quando a pessoa faz exercícios, a pessoa traça uma meta. Por exemplo, vou caminhar 15 minutos e então, às vezes, eu olho para o relógio. Porque o que eu quero alcançar são os 15 minutos para satisfazer a meta que eu tinha. Mas não é preencher os 15 minutos caminhando, é como eu caminho ou de que forma eu estou pondo meus músculos ou meu corpo para que seja efetiva a caminhada. Não é caminhar, nem cumprir os 15 minutos de exercício. É a forma na qual tu caminhas. Não importa então o tempo. Então, o que importa é a forma de você levar esse tempo. E assim o apóstolo Paulo diz que ele não lança golpes no ar, ele não golpeia o ar. O pior que você pode ver, faz pouco, eu estava vendo uma luta de boxe e havia um rapaz que era muito forte e dava golpes, mas o outro esquivava. E cada vez ele batia com toda a força. Se notava o cansaço que produzia nele e a frustração em não poder golpear. O golpe ia no ar. Então, a Bíblia, o apóstolo Paulo, nos diz que não devemos golpear, não devemos tratar de golpear o corpo dessa maneira. Vamos ler Colossenses, capítulo 2, verso 20. Diz assim o verso. Diz: pois se morrestes com Cristo, e nós temos dito que estamos mortos com Cristo. E a Bíblia diz, essa é a posição do crente.
Então o apóstolo te diz, se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo. Alguém dirá, apóstolo, é que estamos vivendo no mundo? Não, nós vivemos em lugares celestiais. A carne está nesse mundo, mas nossa mente está em lugares celestiais com Cristo. Naturalmente, vivemos nesse mundo porque a transformação não chegou, mas diz, por que como se vivesseis no mundo, os submeteis a preceitos tais como não pegues, não proves, nem ainda toques, em conformidade com ou a mandamentos e doutrinas de homens? Mandamentos e doutrinas de homens. Coisas todas estas que se destroem com o uso. E diz o verso 23, tais coisas têm, na verdade, certa reputação de sabedoria, em culto voluntário, em humildade e duro trato do corpo. Isso não quer dizer que não golpeia, é duro trato, incorreto, duro trato do corpo. Mas veja o importante do verso. Mas não tem valor algum contra os apetites da carne. Há ministérios chamados de igrejas ou ministérios cristãos ou crentes que optam ou seja, há ministérios que te proíbem certas coisas. Não proves, não coma carne sexta-feira, não coma carne de porco, não pegue, proíbem as mulheres de se maquiar ou se enfeitar, ou proíbem vestimentas de tal forma para que seu corpo não apareça. Então, isso parece como duro trato do corpo, mas a ideia não é que seja duro trato do corpo. A ideia é como golpear o corpo, não que pareça, senão que efetivamente golpear o corpo para que teu corpo de carne, que você não é carne, você é um espírito vivificante vivendo num corpo de carne. Você lembra quando Paulo diz, temos esse tesouro em vaso de barro. O barro é a carne. Mas então, a ideia é não cair na trampa da religião, em doutrina de homens, mandamentos e proibições, porque isso não vai te ajudar de nada. Há uma só ciência, e essa ciência é oferecida somente pelo evangelho da incircuncisão através das epístolas do perito arquiteto Paulo. E essas são as que são reveladas a nós, que estavam predestinadas para que Jesus Cristo homem ensinasse. Ele mesmo reservou para este tempo. Então, já que falamos de Colossenses capítulo 2, veja como diz o verso 13 e 16 desse mesmo capítulo 2. Diz, e a vós, estando mortos em pecados, e na incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os pecados, anulando a ata dos decretos que havia contra nós, que nos era contrária, tirando-a do meio e cravando-a na cruz, e despojando aos principados e às potestades, os exibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. E então, diz, portanto, ninguém vos julgue em comida e bebida quanto a dias de festa, lua nova, ou dia de repouso. Em outras palavras, se o diabo foi destruído e a ata dos decretos que havia contra nós já foi tirada, entendemos que não há nada que a carne possa fazer para levar cativo seus instintos carnais, os apetites da carne que está falando aqui. E quantos apetites a carne tem? Eles variam dependendo da pessoa, mas são apetites carnais, que eventualmente, se semeias para a carne, de fato o que vai escolher é morte. Disso aí o que você vai colher é problemas, tribulações. E então, outra recomendação que o apóstolo Paulo faz, e isso está em abundância, esse capítulo temos que repetir, mas tem a ver com obras mortas, tem a ver com as consequências de não golpear bem nosso corpo. Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2, que proíbe, porque são coisas que te fazem lançar golpes no ar, porque você se enreda nelas pensando que está em obediência espiritual.
Diz assim: portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante à perfeição, não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, juízo vindouro.